que agora foi. Isso. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo André, sou formado do Instituto Federal em Paranaguá por Técnica e Mecânica. Eu faço Engenharia de Controle e Automação na UTFPR, já estou nos finalmente, né, elaborando TCC. Eu dou essa oficina de Arduino e Eletrônica desde 2017, no SAMES, especialmente. Acho que dei 2 vezes no CMEP. Ano passado eu não consegui dar essa oficina por conta da pandemia, né? Os eventos foram cancelados e tudo mais. Mas eu gostaria, estamos em 39 pessoas, eu gostaria de, se puderem, me dizer um pouquinho de vocês, para saber como lidar um pouco mais com progredir, para qual lado focar durante a apresentação. Se a gente conseguir fazer daí na ordem do chat, aqui. Tudo bem para vocês? Você pode ir chamando eles pelos nomes ali, André. Tá certo. Então, o próximo aqui na lista é o André Carlos. Você está com o microfone. Então, vamos passando. Então. O Clayton. Só se apresentar bem rapidinho, pessoal. Conta o curso que você faz. Bem dinâmico. Só para o André. Isso. Oi, boa tarde. Eu sou o Cleiton, faço manutenção industrial à noite no IFPR Paranaguá. Ok. Davi Mendes. Desculpa, André, só me apresentando, foi mal. Ah, tá. Tudo bem. Então, eu sou André Carlos e faço técnica e mecânica. Beleza. Davi Mendes. Aqui. Diego Teixeira. Acho que o próximo é o Edson Mafron. Mac. Emanuel. Passar, Guilherme. Kenji. Mac. Guilherme Tonaldo. Aldo, desculpa. Tá. O Hans Felipe. Opa. Meu nome é Hans, sou da Mac 18. Ok, Mac. Isaac. Meu nome é Isaac, prazer, André, e eu faço técnico em informática no Senac. Informática. Ok. E João. Info também, tá. Ok, técnica mecânica. Info 20. Ok, acho que foram todos os Joões. José. Mac. Kailane. Antes 19, tá. Cauane. Mac 18, tá. Leucácio. Info. Lucas. Info. Luiz. Maria Eduarda. Info. Maria Vitória. Região, tá. Maria Vitória. Mário Tanil. Mário? Oi, eu sou da turma Info 21 do IFPR. Ok, Natan. Info. Nicolas. Info, outros 2 Nicolas, né, no caso. Nicole. Info 19. Info 21. Otávio. Aqui, Pedro. Info, Rafael. Info, Rafaela. Sérgio Cruz. Info, Thiago é da minha turma de Mac, eu conheço. Verônica. Passar. Vinícius Souza e Vinícius Fenâncio.
Verônica Mambi 20, tá? Ok. Tá certo. Então, temos uma turma bem eclética, né? Então, eu vou tentar fazer um apanhado. O pessoal de info talvez já tenha visto muita coisa que eu vou falar logo no começo, tá? A intenção desse workshop, a intenção desse workshop é passar um pouco a introdução, não é fazer vocês saírem daqui fazendo os gigantes projetos, mas é abrir uma porta para que vocês consigam fazer seus próprios projetos e adentrar esse mundo legal que é da eletrônica, da programação e tudo mais. Okay? Deixa eu compartilhar a tela inteira. E avisem quando estiverem vendo, por favor. Estamos visualizando. André, queria saber só um pouquinho como que você falou que desde 2016 você dá essa oficina, né? É 16 ou 17? O André travou. Será que é só para mim ou sou eu que travei? Aí, agora foi. É que você comentou, né, que você dá essa oficina desde 2016 ou 2017, alguma coisa assim. Como que você, antes de você começar a oficina, né, como que você chegou, como que você construiu a oficina, como que você conheceu, bem rapidamente, assim, só para a gente saber um pouquinho. Claro. Bom, eu fiz MEC, né, e durante o meu tempo do IF eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos. Em especial com o professor Rafael, que foi meu orientador desde que ele entrou no Instituto. E com esses projetos tive a oportunidade de aprender muito sobre eletrônica, sobre programação, para que pudesse desenvolver. E no meu último ano, em 2017, eu estava me formando, surgiu a oportunidade no SAMI de eu dar a oficina de Arduino intermediário, médio e de Arduino de básico, intermediário e avançado, para passar um pouco do que eu aprendi durante todos os projetos que eu participei. E eu gostei bastante de dar oficina, então, desde então venho me oferecendo, tanto para o SAMI quanto para o CMP, para poder passar também um pouco desse conhecimento e tentar dar essa abertura que eu tive para outras pessoas, que foi uma coisa que mudou meu curso acadêmico, né? Então, hoje eu faço engenharia de controle e automação, que é basicamente uma engenharia elétrica com um pouco mais de programação, então a formação é bem parecida com engenheiro eletricista, só que voltado para a área de automação industrial, né? E para a área de controle de processos também. Então, eu gostaria, quando entrei no Instituto, eu gostaria muito de ter feito mecânica, mas aí, com essa visualização, abriu uma nova porta para mim, uma nova oportunidade, e eu gostei e queria passar para as outras pessoas também. Foi assim que eu iniciei esse processo da oficina. É melhor dar presencialmente, que a gente consegue mostrar o Arduino funcionando, acendendo os LEDs, é tudo muito mais dinâmico, mais gostoso fazer presencial, mas a gente tem a oportunidade de fazer também via remota, sem problema nenhum. Existem ferramentas de simulação que a gente vai utilizar, por sinal, para que vocês possam fazer os seus projetos em casa, sem necessidade de gastar dinheiro com um microcontrolador. O que mais posso falar? Já fica o convite para o ano que vem, então, André. Claro. O que mais posso falar? Também essa área de programação, mesmo sendo mecânico, que eu acabei descobrindo, hoje eu trabalho na Renault com a implementação da indústria 4.0. Então, ajudou também nisso. Trabalhei na Votorantim também com o mesmo escopo, a implementação da indústria 4.0. Então, também ajudou no meu mercado de trabalho, também, essa área de programação, esse novo jeito de ver as coisas. Acho que era isso. Mais alguma dúvida, alguma coisa posso comentar? Qualquer coisa comento também durante a oficina, sem problema nenhum. Tá? Aproveitando,
Eu mandei o link no chat de um site que a gente vai utilizar no final da oficina para fazer as 4 atividades que tem para esse módulo do Arduino intermediário, da introdução a microcontroladores. O site é gratuito, se chama Tinkercad, é uma ferramenta disponibilizada pela mesma fabricante, pela mesma desenvolvedora do AutoCAD, que é a Autodesk. Ela não serve apenas para isso, para a parte eletrônica. Ela tem, inclusive, ferramentas para impressão 3D e outras coisas. Tudo que tem do universo Maker, assim, tem lá. Basicamente. Dá para fazer 90% das coisas simuladas lá. É uma ferramenta bem interessante, já de vocês terem o cadastro. Se vocês puderem já fazendo o cadastro, eu mandei também um código da turma, onde estão os exercícios que vão ser vistos mais para frente, se quiserem já dar uma olhada também. Ok? Durante a apresentação, podem interromper perguntando, não tem problema nenhum. E é isso. Qualquer coisa. Deixa eu agora compartilhar aqui. Ok. Bem, só para confirmar, todos estão vendo a minha tela na apresentação? Sim. Ok, beleza. Okay. Esse workshop eu nomeei de Introdução a Microcontroladores, porque a gente vai ver principalmente o Arduino, que é o mais barato e o mais, não o mais barato, mas é o mais difundido atualmente para esse tipo de aplicação. A gente vai ver um pouco de eletrônica também, porque necessita, para a gente poder interagir com o mundo. Ok? Tá. Primeiro, o que é um Arduino ou o que é um microcontrolador? Tá? Em essência, um Arduino microcontrolador é um controlador lógico programável. Por quê? Ele é um CLP. Porque nós conseguimos introduzir dentro dele, colocar dentro dele, códigos e instruções para que a gente consiga interagir com o nosso mundo. Então, baseado em entradas via código, via sensores, e entre outras N circunstâncias que podem ter, você consegue interagir com o mundo e criar coisas que venham como uma cerca, um alarme, acender um LED, controlar uma lâmpada, controlar algo maior com um motor de indução, né? Então, é muito amplo o universo que a gente consegue controlar apenas com o Arduino, que é as ferramentas das mais simples, a gente já consegue fazer muita coisa. Tem outras ferramentas que estão entrando, outras placas que estão entrando no mercado, estão sendo mais difundidas, que é o exemplo, por exemplo, que é o exemplo do ESP. Se vocês procurarem, vocês vão ouvir falar, procurar sobre Arduino, vocês vão se deparar com o ESP, que é uma placa Arduino um pouco mais, não é robusta, mas ela é um pouco mais ampla, assim, ela já tem acesso à internet, Bluetooth, ela tem algum tipo de comunicação que o Arduino não tem, ela tem um processador melhor, etc, etc, etc. Mas isso também é um pouco mais caro, um pouco mais difícil de conseguir. O Arduino tem no Fab Lab, no Instituto Federal, aí. Eu acredito que nós temos, acho que uns 6 Arduinos, se eu não me engano, alguma coisa nessa faixa, talvez até mais. Então, é uma plaquinha muito fácil de conseguir, tem disponível no Instituto para vocês testarem. O professor Rafael, com certeza, pode lhe orientar com isso, né, o Fab Lab. E é isso. Tá? Como que a gente vai introduzir nossos comandos dentro do Arduino? Nós introduzimos via uma IDE, que é o programa que a gente consegue conversar com o Arduino, entre aspas. Ela é bem bonita, bem fácil de utilizar, a própria ideia do Arduino, ela é muito completa. Em que linguagem que a gente vai conseguir falar com o Arduino? Né? Ela é parecido com C e parecido com C++. Não sei quem já teve a oportunidade de programar em C ou C++, né? São muito semelhantes. Tá? Você vai notar uma certa facilidade, vai ter uma certa facilidade na hora de programar o Arduino. É uma linguagem baseada em C e C++. Tá? Ela não é exatamente igual,
mas ela tem muita carga vindo dessas duas linguagens, tá? Então a programação é bem simples, com estruturas que são vistas nos primeiros anos de programação, como if, else, while, for. Tem estruturas mais complexas disponíveis também, como structs ou namespaces, bibliotecas que você pode criar, etc, etc. O mundo é muito grande, como você fala, então você pode adentrar, né? Ok. Os temas que a gente vai ver nessa oficina vão ser conceitos de programação, né, lógica e aritmética, que são essenciais para a gente conseguir programar o Arduino, para a gente conseguir dar as instruções para ele. A gente também precisa se comunicar com o mundo e o mundo se comunicar conosco. Daí vem os conceitos de entrada e saída de dados, de input e output, tá? As variáveis que nós podemos ter dentro do nosso programa, tá? Lembrando, essas são apenas algumas das variáveis, o universo é muito grande, mas essas são as principais que nós vamos ver. As funções mais básicas e as funções de lógica mais básicas. Okay? E a estrutura de um código dentro do Arduino. Vamos ver primeiro a parte da eletrônica, que é essencial para a gente conseguir mexer com o Arduino. Primeiro componente são os resistores. Eles são componentes geralmente feitos à base de carvão, uma lâmina de carvão enrolada, que tem a função de limitar a corrente para o nosso circuito não queimar, né? Para o nosso componente que a gente vai alimentar não queimar, para o nosso LED não queimar, para o nosso motorzinho não queimar, etc, etc. Tá? Outra componente eletrônico muito utilizado é o LED. O LED tem um nome mais comprido, assim, que é Light Emitting Diode, que é o diodo emissor de luz, né? Mas essencialmente ele é uma lâmpada. Ele é uma lâmpada que você tem que ligar de um jeito certinho para funcionar, mas essencialmente uma lâmpada. Os botões eles interrompem ou eles permitem passagem de corrente no circuito, eles são chaves. Então quando a gente aperta um botão, ou a gente fecha o circuito, permitindo que a corrente circule, ou a gente abre o circuito, evitando que a corrente circule. Essa é a função do botão. E com isso, a gente já consegue fazer os sinais de 1 e 0, que são os famosos sinais binários, né? Os resistores, eles têm valores muito específicos que devem ser atentados, porque um resistor muito alto pode o circuito não funcionar. Um resistor muito baixo, o circuito pode queimar. Então, tem valores que vocês devem prestar atenção. No resistor, tem listras. E essas listras variam e elas nos dizem qual que é a resistência desse resistor. E é baseado nessa tabela, tá? Então, não precisa decorar, obviamente. Não faz sentido decorar, só tem a tabela, você procura na internet, tem aplicativos de resistores que você põe a sequência de cores e ele te dá o valor do resistor. Ou você pergunta o valor do resistor e ele te dá a sequência de cores para você poder comprar e verificar qual que você comprou. O LED tem essa carinha, então ele tem duas perninhas, uma mais curta e uma mais comprida, e essa diferença de perninha é essencial para você poder ligar ele, porque ele só funciona quando você está conectado de um jeito correto. Quando a parte de cá, o anodo, estiver ligado na parte mais positiva do circuito, tá? E o cátodo na parte mais negativa do circuito. Se tiver ao contrário, ele não vai ligar. Vai queimar? Não. Nas tensões, na voltagem, entre aspas, que a gente trabalha, não tem problema nenhum. Ele não vai chegar a queimar se você ligar ele errado, tá? Não tem problema. Ele só não vai acender. E o botão, o mais comum de todos, é esse quadradinho aqui,
É o botão mais comum que tem para eletrônica, porque ele encaixa na protoboard. Ele tem 4 terminais, e quando você aperta o botão, ele baixa uma chavinha, e essa chavinha fecha o contato entre os outros 2 terminais. Bem simples também. Outro componente muito utilizado é o potenciômetro, ou o resistor variável. Né? Ele tem uma rodinha que você gira e consegue variar a resistência desse resistor. Né? Então, você pode ver que o símbolo dele aqui é um símbolo de resistor com uma setinha, indica que você pode variar. Ele tem uma trilha de carvão aqui, e quando você gira a rodinha, ela passa essa pinça e consegue variar a resistência entre o terminal aqui chamado W, o terminal A e o terminal B. Em que isso é útil? Em muitas coisas. Para você poder transmitir um sinal analógico, que a gente chama, que a gente vai ver mais para frente, o potenciômetro é maravilhoso. Existem muitos modelos de potenciômetro, né? Mas o mais fácil de encontrar é esse aqui, essa carinha. Ele tem uma rodinha mais comprida. É isso. Outro componente que nós vamos utilizar nas nossas atividades é o LDR, que é um resistor também, só que ele varia a resistência em função da luz. Aqui no potenciômetro, a gente varia a resistência conforme o ângulo que a gente está girando a rodinha que ele tem. Tá? No LDR, nós variamos a resistência entre esses 2 terminais baseado no quanto a luz está incidindo, quanto a luz ele está recebendo. Isso é utilizado para fazer aquelas chaves que dependem da luz, por exemplo, no poste. No poste, quando a luz baixa, o LDR aumenta a resistência, fecha o circuito de um relé e liga a luz do poste. É assim que ele funciona, é baseado num LDR. Tá? Ficou alguma questão? Eu sei que é meio ruim só ver por foto, mas ficou alguma questão dos componentes eletrônicos? Esses são os componentes que a gente vai utilizar nas nossas atividades. Se ficou alguma dúvida também, a gente vê mais para frente ou vê agora também. Se alguém quiser falar, eu não estou vendo só o chat. Se alguém estiver mandando alguma coisa no chat, eu não consigo ver. Tá, acho que aí dá para seguir, então. Tá. Próxima parte que a gente vai entrar é nas funções aritméticas, que a gente vai usar no Arduino. Tá? Então, o Arduino, exatamente como qualquer outro computador, como qualquer outro microcontrolador, ele realiza apenas funções matemáticas. Tudo dentro dele é baseado em matemática. E para isso a gente faz contas, etc, etc. E essas operações aqui são as essenciais. Que é a operação de adição, que o símbolo é mais na hora que você está programando. A operação de subtração, que o símbolo é menos quando você está programando. A operação de multiplicação, que é um asterisco. A de divisão, que é uma barra para a direita. Né? A barra para a esquerda tem outra função. Desculpa, tem outra função, a barra para a esquerda. A barra para a direita é a divisão. Aí temos 2 funções que a gente utiliza bastante em for, por exemplo, que é a função de incremento e a função de decremento de uma variável. O que é isso? É você simplesmente somar 1. Ao invés de você dar a instrução, a variável vai receber a própria variável mais 1. Não, você só dá a variável mais. É a mesma coisa, é um sinônimo. Tá? Isso é para minimizar linhas de código.
só para isso. Mas são duas funções que a gente vê bastante, a função de incremento e a função de decremento. Então, se você digitar mais depois de uma variável, ele vai somar 1 em cima dela. Se você colocar menos, vai tirar 1 dela. E as de lógica? As de lógica são utilizadas quando você está fazendo uma pergunta ou você está fazendo uma proposição, tá? Então, quando você está perguntando para o Arduino se alguma coisa é igual a outra coisa, você não pode usar igual. Ele só vai entender que se você quer uma pergunta, por assim dizer, quando você colocar igual. Se você quer saber se uma coisa é diferente de outra, é exclamação igual. Menor que alguma coisa, então se A for menor que B, vai retornar verdadeiro. Essa é a forma. Menor igual é menor seguido de igual, maior é o símbolo do maior ou igual é maior igual. Tá? Isso a gente vai usar para caso a gente queira fazer um contador, ver um timer, fazer até mesmo uma obtenção de uma variável analógica, a gente vai ver mais para frente, e comparar com alguma variável interna. Então, eu quero ver se o sinal do meu potenciômetro, se o quanto eu girei ele, deu maior do que o gatilho que eu coloquei lá dentro. Então, se ele deu maior que 100, vai fazer alguma coisa. É por isso que a gente usa essas funções de lógica, tá? E elas retornam apenas valores falsos ou verdadeiros. E nós temos a lógica booleana, que é uma lógica que a gente trabalha bastante dentro de microcontroladores, que são operadores que também retornam falso ou verdadeiro. E esses são as 3 operações que nós conseguimos construir todas as outras da lógica. A operação e, a operação ou e a operação não. Como que ela funciona? Se eu quero perguntar 2 coisas, e as 2 coisas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo, então eu utilizo e comercial. Por exemplo, o Arduino só vai ligar o LED se eu apertar o botão X e apertar o botão Y. Então, vou colocar o equivalente a apertar botão X desse lado e apertar botão Y do outro lado. Então, quando as 2 coisas forem verdadeiras ao mesmo tempo, esse operador vai retornar verdadeiro. Aí eu posso seguir para a minha lógica que eu vou fazer. Apertei os 2 botões ao mesmo tempo, vou poder ligar o LED. Exemplo. Ou o operador ou, ele funciona de forma que ou um está funcionando, ou o outro, ou até mesmo os 2 estão funcionando. Basta que um seja verdadeiro para retornar verdadeiro. E a operação não também. Então, eu só vou voltar verdadeiro se o meu botão não estiver pressionado. Exemplo, tá? Ele só inverte a resposta. Então, se for verdadeiro, ele vai retornar falso. Se for falso, vai retornar verdadeiro. Ok? Novamente, tem alguma dúvida sobre essa parte de lógica e das funções de aritmética? Senão a gente já segue também. A dúvida é só na prática, André. Pode deixar. Tá. O que são os sinais de entrada e de saída? Primeiro que a gente vai ver é o sinal de entrada. Existem 2 tipos de sinais de entrada quando a gente está trabalhando com Arduino. Tá? São os sinais digitais, famosos 1 e 0, e tem os sinais analógicos, que são os sinais que variam de 0 até 5 volts, no caso do Arduino. Como eu falei, tem outros microcontroladores que a gente tem que ver caso a caso. Tá? Um exemplo, o ESP não é de 0 a 5 volts. 5 volts queima o ESP. É de 0 a 3.3 volts. É só uma questão de cada controlador.
Mas a essência aqui, o sinal digital só tem dois valores, 1 ou 0, e o sinal analógico, ele pode ter uma gama de valores ali dentro. Tá? No caso do Arduino, ele vai de 0 até 255. Tá? Sendo que 0 é 0 volts e 255 é o equivalente a 5 volts, quando você está trabalhando dentro do código. Tá? Novamente, para microcontrolador. Tem microcontrolador que tem outra gama de valores, outra gama de tensões ali, de 0,4, de 0 a 6, varia muito. Mas no Arduino a gente vai trabalhar de 0 a 5 volts, e os valores que ele vai converter é de 0 até 255. E os comandos, para que a gente possa ler essas portas, é esse comando aqui, digital read para os sinais digitais e analog read para os sinais analógicos. E os sinais de saída, também essencialmente temos dois tipos, os sinais digitais e os sinais analógicos, entre aspas, vai ser analógicos, que é o sinal PWM. Os sinais digitais, mesma coisa que os sinais analógicos, ou é 0 ou é 1, que no caso do Arduino, ou é 0 ou é 5 volts na saída. O sinal PWM, ele é um sinal que a gente chama de Pulse with Modulation. Tá? É um pulso modulado. Então ele vai mandar pulsos digitais e na maioria dos componentes eletrônicos, esses pulsos com essa frequência definida, eles são enxergados como funções, como valores intermediários entre 0 e 5 volts nesse caso. Tá? É um joguinho que o Arduino faz para tentar fazer um sinal analógico, para tentar fazer um sinal entre 0 e 5 volts. Ele não dá realmente um sinal analógico, mas chega muito perto para a maioria dos componentes eletrônicos. E esses são os sinais de entrada e de saída que a gente vai trabalhar. Agora as variáveis que a gente vai ter dentro do nosso microcontrolador. Dentro do nosso microcontrolador, a gente tem que declarar as coisas que a gente vai armazenar dentro dele. De que maneira que a gente faz isso? A gente diz o tipo da variável, o nome que a gente vai dar para ela, o nome a gente escolhe. Tem algumas regrinhas, algumas restrições, como não começar com número, não usar caracteres especiais, mas assim, não limita tanto assim a quantidade de nomes disponíveis. E pode ser que sim, pode ser que não, você já inicia ela com um valor definido. Ela pode iniciar sem um valor definido ou com um valor definido. Depois a gente vê qual é o problema de iniciar com e o problema de iniciar sem. Quais são os tipos mais populares de variáveis que a gente vai ver? Variáveis do tipo int, que são variáveis inteiras, elas armazenam somente valores inteiros. As variáveis do tipo float, que armazenam valores com um número decimal, por exemplo, são valores reais. E, opa, aqui tem um erro, desculpa. E as variáveis do tipo char, que tá como bool, mas é do tipo char. As do tipo char armazenam caracteres, tá? As do tipo bool armazenam valores booleanos. A gente não vai ver isso aqui. É um erro de digitação. Como que a gente declara uma variável? Dessa maneira. Tipo da variável, nome que a gente vai dar para ela, igual o valor que ela vai iniciar. Então, nesse caso, o que eu fiz? Aqui. Declarei uma variável com nome LED e ela armazena o valor 13. Só isso. Aqui, declarei um float
uma variável do tipo float, com o nome pi, e ela armazena 3.14. Aqui, uma variável do tipo char, com o nome letra, e armazena o caractere A. Caracteres e conjuntos de caracteres, a gente vai ver que tem regrinhas para colocar eles. Tá? Eles têm que estar entre aspas simples ou aspas duplas. Isso a gente vai mais para frente. Como dá para ver, o nome da variável pode ser qualquer nome, tá? Não tem muitas restrições, tirando o que eu falei de começar com número ou algum caractere especial. As funções. O que as funções fazem no nosso código? As funções, elas executam um conjunto de instruções, uma ação. Elas podem também definir alguma coisa. Elas podem nos retornar alguma coisa. Ou elas podem simplesmente fazer as instruções que elas fazem e não acontecer mais nada depois disso. Elas fazem o que precisam fazer e não me retorna nada, não vejo mais nada. Tá? Quais são as principais funções que a gente vai ver? As funções de entrada e saída, que essas aí controlam as portas do Arduino, que é o meio de comunicação que nós temos com o nosso mundo e o Arduino. A principal dessas funções é a pin mode. Tá? Então é pin minúsculo, M maiúsculo, mode, pin mode. O que ela faz? Ela diz para o Arduino que determinada porta, determinado pininho, ele é um pino de saída ou um pino de entrada de dados. O Arduino não é capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou de receber e enviar dados ao mesmo tempo, ou durante a própria execução do código. Ele precisa setar e só então ele pode fazer alguma coisa. Então, o que eu disse aqui foi que o pino 12, a porta 12, ela é uma porta de saída de dados, de output. Caso eu fosse conectar um botão a essa porta, ou conectar um sensor a essa porta, eu precisaria dizer que é uma porta de entrada de dados. Então, eu colocaria pin mode 12 input. Nesse caso, como está output, é uma porta que vai enviar algum sinal para acender um LED, para ligar o motor, para fazer qualquer tipo de comunicação externa. Tá? Quais outras funções nós temos de entrada e saída de dados? Temos a função digital write, que faz um sinal digital na porta, um sinal de saída na porta. E como que é a cara dela? Nós fazemos digital write com W maiúsculo, o número da porta que nós queremos fazer esse sinal acontecer, o valor do sinal, se ele é 1 ou se ele é 0, se ele é high ou se ele é low, que são sinônimos. Né? E quando o Arduino passar por essa linha, ele vai dar um sinal 1 ou um sinal 0 na porta, 5 ou 0 volts. Digital read, que a gente consegue ler o que está na porta, se está um sinal 5 ou 0 volts. Então, digital read, porta, e a gente consegue guardar esse valor em alguma variável. Nós temos também entrada e saída analógica, analog read. Nós temos 6 portas no Arduino. 7 portas no Arduino, desculpa. Que no Arduino Uno R3 temos 7 portas que nós conseguimos fazer a leitura analógica de dados. Conseguimos ler esses sinais entre 0 e 5 volts, que são as portas que estão sozinhas ali. São 7 portas que estão sozinhas, que é a porta A0, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Analog write, também mesma coisa, tem portas específicas que são capazes de fazer o PWM, né, que essa é a função do analog write. São portas que tem um tiozinho, também a gente vai ver na hora do exercício.
mesma coisa, ela é equivalente na logaritmo, então a gente põe a porta que a gente quer e o valor entre 0 e 255 que a porta vai mandar para fora. Se vai ser 0 ou 5 volts ou alguma coisa simulada entre essas duas coisas. Temos funções de tempo também, né? Função de delay, muito utilizada para a gente poder esperar um pouco, porque às vezes você quer fazer alguma coisa com o Arduino e você manda uma instrução, só que o resultado dela só vai acontecer daqui a 10 segundos, 1 segundo, ou você quer esperar mais 1 segundo antes de mandar mais uma instrução, ou você quer esperar mais um X segundos para poder receber outra informação, para poder ter outra leitura do teu sensor. E a função delay é muito utilizada para isso. Então você põe delay, o valor que você quer, em milissegundos, esse é um detalhe importante. Então, se você quer esperar 1 segundo até o Arduino executar a próxima instrução, você tem que digitar ali delay 1000 e o Arduino vai esperar 1 segundo e executar a próxima linha. Então, uma função muito utilizada. Você pode utilizar em quase tudo. A função milis, ela retorna para você, você consegue obter do Arduino há quanto tempo o programa está rodando. Para que a gente consegue usar isso? Supondo que supondo que eu mandei um sinal, fiquei esperando ele voltar. E eu quero saber quanto tempo demorou para ele voltar, mas eu não esperei por ele, eu só fiquei lendo. Eu não usei a função delay para esperar ele, eu só fiquei lendo o sinal e esperei ele voltar. Aí eu consigo, com a função milis, saber quanto tempo demorou entre eu enviar o sinal e eu receber o sinal de volta. Mesma coisa, quase igual a função delay. Então, só a utilização é diferente. E a função micros, ela é muito parecida com a função delay, só que ao invés de esperar em milissegundos, ela espera em microsegundos. Então, só a ordem de grandeza do valor muda. Quando eu uso a delay? Quando eu quero esperar tempos de 1 segundo ou mais. Quando eu uso a função micros? Quando eu quero esperar um tempo entre 1 segundo e alguma coisa. Porque senão os valores ficam muito grandes e pode extrapolar até o tamanho das variáveis. As variáveis não armazenam números infinitos, elas têm um tamanho máximo. Usar a função micros para esperar 20 minutos, provavelmente vai estourar o tamanho da variável. Funções lógicas. As funções lógicas, só retornando aqui, elas são funções que trabalham com aqueles valores que a gente viu da lógica aritmética. Tá? Então, com as partes booleanas, com os maior igual, igual, diferente, menor, menor igual. A gente trabalha com esse tipo de valores, que retornam falso ou verdadeiro. A mais utilizada, sem dúvida, é a função se. Se alguma coisa, faça tal coisa. Então, eu escrevo se, if, entre parênteses, a minha proposição, o que eu estou esperando que seja verdadeiro. Então, se o botão for acionado, acenda o LED na minha ação. É uma relação de causa e consequência, né? A gente tem uma causa, acender o botão, e a consequência é acender o LED. Tem um complemento da função se, que é a função senão. Else, em inglês. E ela só pode ser usada se existir um if. Eu não tenho como falar só senão faz alguma coisa, tem que ter o se primeiro. Então, se o botão for acionado, acenda o LED. Se não, ligue o motor. Essa é um uso da função if. Da função if e do else.
né? Tem ainda um complemento a mais, que você pode colocar um outro if dentro do teu else. Funciona também. Pode ser. If, else if, proposição, uma nova proposição. Else, else if, por aí vai. A complexidade, você pode fazer isso, vai longe. Qual que é vamos ver a estrutura do nosso código no Arduino. Tá? O Arduino trabalha com um jeitinho que tem que ser uma certa ordem para ele funcionar corretamente. Caso contrário, pode dar algum erro. Tá? Então tem uma estrutura de código que a gente tem que seguir. Como que é essa estrutura? Nós temos que ter um cabeçalho. Tá? Não temos o cabeçalho é opcional, mas elas declaram, no cabeçalho a gente declara variáveis que a gente chama de variáveis globais. Elas valem para todo o código. E tem outro conceito de variáveis locais, que valem só dentro de certas funções. Isso a gente não vai chegar a ver na nossa oficina, é mais com título de curiosidade mesmo. Temos o cabeçalho, onde a gente declara o que a gente vai usar. Então aqui declarei int A13. Então eu criei uma variável do tipo inteira que contém 13 dentro dela. Né? Depois nós temos o setup. O setup é onde nós damos as instruções para o Arduino que ele vai ficar durante toda a execução do código. Ele vai executar a parte do setup, a parte do cabeçalho, apenas uma vez. E ali, nessa parte do setup, é que a gente dá as instruções de quais portas vão ser de entrada, quais portas vão ser de saída, se a gente vai usar algum tipo de comunicação, se você quer executar um passo apenas uma vez, na hora da inicialização, é ali que você põe também. Né? Essa é na área do setup. O setup cria as condições iniciais para o nosso Arduino poder rodar o loop, que é onde vai estar o código de verdade. Nosso código que nós vamos ficar rodando de forma indefinida. Okay? E depois do setup vem o loop. Nele você vai colocar o código. Então aqui, vamos interpretar esse código com o que a gente já aprendeu. Então nós temos o cabeçalho que contém int a igual a 13. Declarei uma variável chamada a e ela contém 13 dentro dela. Void setup. Pin mode a output. Defini que minha variável a, que contém 13, então defini que a porta 13 é uma porta de saída, uma porta de output. Acabou o setup, finalizei, defini que minha porta 13 é uma porta de saída. Vou seguir para a variável, para o loop. Tá? No loop, o que eu estou falando? Eu estou pedindo para o Arduino ligar digital wire, para o Arduino mandar o sinal para a porta 13, para a porta A, acender, high, on. Depois, eu dou a instrução delay 1000, espere 1000 milissegundos, 1 segundo. Então, ele vai ficar esperando nessa função 1 segundo. Depois, ele vai fazer digital write a low, ou seja, ele vai mandar a porta 13, que estava ligada, a desligar. Depois ele vai esperar mais 1 segundo e vai repetir tudo. Ou seja, nossa porta 13, se a gente colocar um LED nela, ela vai ficar piscando 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Esse é um exemplo que a gente vai construir. O nome dele é Blink. É um exemplo do Arduino em que a gente acende esse LED. Mas essa interpretação desse código a gente vai ver mais para frente também. Tá. Agora com mais detalhes. Aqui temos um código muito mais complexo, mas é para poder mostrar as possibilidades dentro do Arduino. Aqui temos um código de comunicação com a internet. Tá. Na hora do cabeçalho, como que é feito. Então nós colocamos as bibliotecas aqui em cima,
hashtag include uma biblioteca, declaramos uma variável. Isso aqui são outros tipos de variáveis, né? Isso aqui é uma classe, que a gente chama, aqui embaixo também. Então, no cabeçalho, a gente declara tudo que vai ser usado no código de forma global. No setup, a gente faz a inicialização de tudo. Aqui, ele está iniciando essa comunicação com a internet, então ele coloca todos os parâmetros que vai precisar, iniciando o servidor, comunicação serial. E no loop, ele vai fazer esse código rodar indefinidamente. Então aqui no loop vai ter o que precisa. Se eu não me engano, isso aqui cria um site simples onde ele só conta quantos clientes estão conectados na rede. Mas ele vai ficar rodando esse código indefinidamente. Então, dentro do Arduino, por mais que ele seja uma plataforma simples, ele é uma plataforma com muitas possibilidades. Então, não é limitado à simplicidade. Você pode tornar o seu projeto mais complexo com Arduino e pode partir ainda para outros microcontroladores ainda mais complexos, como o ESP, e por aí vai. Uma estrutura de código interessante, ela é opcional, mas é muito bom para você e para os próximos, pessoas que vão ler o seu código, que são os comentários. Os comentários, eles não são compilados pelo Arduino, então ele vai, quando você rodar o compilador ali e colocar o código no seu Arduino, os comentários vão ser ignorados. Eles não existem para o Arduino, né? Mas eles existem para você. Então, nos comentários, você pode colocar coisas como, aqui eu estou declarando a variável que vai ser o meu LED. Aqui eu estou declarando a variável que vai ser o meu botão. Aqui a variável que vai guardar o resultado do meu botão. E por aí vai. Então, serve para você e para as outras pessoas que vão ler o seu código conseguir interpretar ele melhor. É opcional esse recurso, obviamente, mas é um recurso muito válido de ser utilizado. Porque às vezes você escreve um código hoje e amanhã você já não lembra mais o que você escreveu. O que significava A, o que significava C, o que significava A1, e por aí vai. Então, comentário, é muito bom ter o costume de usar o comentário. Muito bom mesmo. Como que a gente comenta no Arduino? Da mesma maneira que a gente comenta em C e C++. Barra, barra para direita, 2 barras seguidas para a direita, você cria um comentário de uma linha. Então, tudo depois dessa barra, barra vai ser ignorado. Barra asterisco. Quando você faz barra asterisco, você vai criar um comentário de mais de uma linha. Então, tudo entre barra asterisco e asterisco barra vai ser ignorado. É um comentário de múltiplas linhas. Ok? E agora nós vamos passar para os exercícios. Ficou alguma dúvida ali? Se quiserem eu revejo algum trecho, tento explicar melhor de alguma outra maneira. Senão a gente vai passar para os exercícios e toda dúvida também, só perguntar. Se não ficou nenhuma dúvida, então eu vou fazer o exercício com vocês. Por exercício, a gente vai utilizar o Tinkercad, tá certo? Deixa eu abrir o meu aqui. Se vocês já são inscritos no Tinkercad, já abriram ele, a primeira página que vocês vão ver vai ser essa. Quando você fizer o login. Vai ter projetos 3D, circuitos, blocos de código, lições, aulas. Não sei se aulas vai aparecer para vocês, mas a gente vai ter essa área aqui, e aqui vão estar os seus projetos recentes. Tá? Vamos só explorar um pouquinho a ferramenta, que ela é uma ferramenta interessante de ser visualizado. Na área de projetos 3D, aqui, quando você criar um novo design, a gente consegue fazer montagens com sólidos em 3D e já convertê-los para impressão. Então, só vamos
Vamos só explorar um pouco a ferramenta. Então aqui a gente consegue colocar alguns sólidos simples, até mesmo tem projetos mais complexos, tá? Que as pessoas fizeram e disponibilizaram na ferramenta, que a gente consegue exportar já um sólido 3D e até mesmo exportar ele direto com a impressora 3D. Aqui, ó, temos exportar, temos importar, então a gente consegue puxar um arquivo de uma impressora 3D convertido para impressora 3D ali para dentro do Tinkercad para a gente conseguir editar ele, acrescentar, retirar algum detalhe. Né? Temos opções de blocos. Só um pouquinho que travou. Ainda na construção 3D, temos a construção via blocos 3D, e via tijolinhos, que é meio como Lego, tá? Também temos as camadas de tijolos. Eu não tenho nenhum importado aqui, porque eu desativei essa função, mas tem essa função disponível. Você também pode acrescentar mais pessoas para compartilhar esse projeto, para ajudar a projetar. Então, caso você esteja fazendo algum tipo de iniciação científica, ou algum projeto que você queira compartilhar com algum amigo, para ele te ajudar, você pode convidá-lo para essa ferramenta e vocês podem editar ao mesmo tempo e ter acesso ao projeto também. Né? Ok. Nós vamos utilizar a parte de circuitos, por isso a gente já vai lá. Blocos de código. Aqui você pode criar blocos de código, porque o Tinkercad, além da programação via texto, que a gente viu durante a nossa oficina, ele tem um tipo de programação que é a programação via blocos, que ela é excelente para quem está começando, e você consegue criar blocos mais complexos, transformando de código para bloco e de bloco para código também, usando essa ferramenta. Então, você pode criar um bloco sei lá, um bloco que manda uma mensagem via Bluetooth quando você está conectado com o Bluetooth. Então você cria um bloco que recebe uma instrução e faz essa instrução e segue para o resto do código. Lições. As lições você pode conseguir mais lições, além das que estiverem disponíveis pela galeria. Você pode adquirir lições para você poder testar suas habilidades, para poder aprender coisas novas, tanto na parte 3D, quanto na parte de circuitos, quanto na parte de programação. Então você pega uma lição e segue o passo a passo que ela te dá. Ok. Eu compartilhei o link da aula aqui, da classe, que está criado, então tem 4 exercícios lá dentro. Desses 4 exercícios, a gente vai tentar fazer os 4, mas se o tempo não permitir, fica como lição para casa. Então, vamos começar com o exercício 1. O exercício 1 é o exercício do Blink. Então, o que nós temos? Utilizando o exemplo do Arduino Blink, tá, como base, a gente vai alterar o código dele para a gente poder mexer no tempo que o LED fica aceso e que o LED fica apagado. Então, a escolha do tempo é com vocês. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em circuitos, criar um novo circuito. Tá? Já tem o circuito pronto no exemplo da aula, mas vamos fazer passo a passo para explorar a ferramenta. Então, aqui na área de circuitos, nós temos muitos componentes eletrônicos disponíveis aqui no modo básico e outros ainda no modo todos. Tá? Então, temos resistores, que eu havia comentado, que tem listras que dizem a resistência desse componente, né? Quantos ohms ele tem. Tá? Temos capacitores, diodos, indutores, componentes para uma eletrônica mais avançada. Temos o botão quadradinho que eu comentei, onde ele vai fechar esses terminais. Quando você apertar, ele vai fechar os terminais. O potenciômetro, okay? Aqui a gente consegue girar essa rodelinha.
até atingir a nossa resistência que nós queremos, interruptores, LDR, que é o fotoresistor, tá? Temos fotodiodos, sensor de luz, sensor de força, ultrassom, sensores ultrassônicos, tem duas opções até de sensores ultrassônicos, sensor de presença, tem uma série de outros aqui de temperatura, de gás. Então já dá para notar que dá para fazer uma variedade muito grande de projetos utilizando somente as ferramentas internas do Tinkercad. E na vida real existem ainda muitos mais componentes disponíveis para você conseguir fazer tudo o que você queira. Que motores, telas de LCD, parte de energia, protoboard, é o item que eu gostaria de passar para vocês presencialmente. Mas o que ela é? É uma placa perfurada, onde a gente monta o circuito em cima. Por que a gente monta o circuito aqui em cima? Porque a gente evita de fazer soldas quando o nosso projeto está em prototipagem ainda. Então, evita soldar a placa, queimar componentes com o ferro de solda, né? Quem danificá-los, assim, torna o projeto na área da prototipagem mais dinâmico. Né? Então, ele tem esses furinhos onde a gente encaixa as perninhas dos nossos componentes. E ela tem essa característica, que nessas linhas aqui, do lado onde está o mais e o menos, ela tem uma continuidade, ela liga, todos esses pontos são ligados juntos. Aqui também o mais, todos os mais aqui nessa linha estão ligados juntos. E aqui no meio da placa, elas estão ligados pelos números. Então aqui, ó, número 1, toda a linha é a mesma linha. Número 5, toda a linha é a mesma linha. Quando eu coloco um componente nesse furinho e outro nesse furinho, uma perninha, eu estou ligando os dois juntos, como se tivesse um cabo ligando as duas perninhas. E tem também vários tamanhos de protoboard. Tem os tamanhos menores e tem tamanhos minis também. Okay. E aqui também temos os microcontroladores. No Tinkercad nós temos 4 disponíveis. Nós temos microbit. Particularmente eu nunca usei o microbit, porque ele é um pouco caro, mas ele tem um Atetine, se eu não me engano, dentro dele. Mas ele também está disponível, não é tão fácil de achar no Brasil, mas existe. Ele já vem com algumas interfaces que você pode ver, temos alguns LEDs, portas de saída, alimentação, 2 botões para a gente fazer sinais de entrada. Okay. Temos outro também aqui, o Atetine, que é um microchip parecido com o Arduino, só que é um pouquinho mais complicado de programar, porque ele é minúsculo. E nós temos a nossa estrela do dia, que é o Arduino Uno. Esse é o modelo R3. O modelo R3 é esse que vem com um microchip grande, ele é grandão, ele é um ATmega. E aqui nós temos as portas que eu estava comentando. Então essas são as portas que de 0 até 13 são as portas digitais. E de A0 a A5, eu tinha falado até A6, até A5, nós temos as portas analógicas. Né? Essas aqui são apenas de entrada, ó, analog in e digital aqui. E as que tem um til são as portas PWM. Então, quais são as portas disponíveis para esse sinal de saída? A 11, a 10, a 6, a 5 e a 3. No Arduino Uno, modelo R3. Outros modelos podem variar. Então, tem que ficar atento. O PWM é a portinha com til. GND é uma coisa que a gente vai usar, que é o 0 volts. Ou terra, é a mesma coisa. Então, ali a gente põe ali é o 0 volts do nosso circuito. Temos aqui uma porta 5 volts aqui também, outras 2 GNDs, e uma porta 3.3. Tá?
Por que tem uma 3.3 o Arduino que trabalha com 5 volts? Porque a gente consegue, a partir do Arduino, alimentar outros circuitos. E na eletrônica, a gente geralmente trabalha com 3.3 ou 5 volts. E tem circuitos que 5 volts queima, e tem circuitos que 3.3 é a tensão de trabalho dele. E é por isso que tem essa porta 3.3. A gente alimenta alguns circuitos com 3.3. Gera algum problema? Não gera problema de comunicação. O Arduino já interpreta 3.3 volts como sinal digital on. Tá? Então, se estiver trabalhando com circuito 3.3, não tem problema. Só cuidado na alimentação para não queimar o seu circuitinho. Ok. No Arduino. Aqui temos fontes, também multímetros, osciloscópios, que é uma ferramenta muito interessante de ser vista na prática, o osciloscópio. Tá? E alguns circuitos integrados aqui, são componentes que fazem operações já definidas e tudo mais. Né? Não vamos entrar, só para mostrar as possibilidades. Transistores, que são como torneiras de eletricidade, relés, tá? E outros circuitos. Tá? Esse é o Tinkercad, então já tem uma gama de coisas que vocês podem fazer. Agora vamos fazer o nosso exercício, que é o Blink. Okay. O que nós vamos precisar? O Arduino, o resistor e um LED. Podemos controlar a cor do LED, não importa qual seja a cor. Tá? Resistor pode ser esse, 1K ohm, 1K ohm. Não tem problema. Pode ser esse, já é o ideal para um LED, para esse LED. Okay. E nós vamos conectar nosso circuito. Então vamos ligar o GND numa perninha do resistor, uma perninha do LED na perninha do resistor e uma perninha no 13. Vai ficar dessa maneira aqui. Não importa qual perninha eu vou ligar do resistor? Não. Não importa qual perninha eu vou ligar do LED? Sim. Não importa qual perninha você vai ligar do LED. Tem problema ligar errado? Não, não tem problema ligar errado. Qualquer coisa, só inverter as perninhas. Tá? Então aqui, a gente abre a aba do código. O Arduino, aqui no Tinkercad, ele já vem com o exemplo do Blink pré-pronto ali, porque é o exemplo para testar o Arduino, o mais básico que tem para testar o Arduino. Aqui que eu comentei a programação em blocos. Né? Então temos aqui os sinais de saída, sinais de entrada, notação que é o comentário, variáveis que a gente pode acrescentar, funções matemáticas, funções de controle. Né? Então a gente pode ver que tem muitas opções com blocos. Tá? Particularmente, eu não gosto muito de programar em blocos, porque eu me acostumei a programar em código. Mas eu vejo muita vantagem em programar em blocos, porque ele é visual. O código você tem que interpretar. A linguagem por blocos você enxerga. Tem essa diferença na hora de você entender o que você está fazendo. Aí vai com como você se sente melhor. Se é com linguagem por blocos, se é por linguagem por tradicional, por código. Tá? Eu mostro a por código no workshop. Por quê? Porque é a linguagem que você pode fazer coisas mais complexas. Não, com blocos não tem a alta complexidade também disponível, mas a linguagem escrita te permite mais coisas. É só por isso. Okay? E aqui nós temos a opção também, para caso você queira aprender usando blocos a programar em código normal, temos essa função de conversão. Então aqui a gente consegue mexer os blocos e ver qual código é resultante disso. Tá? Então aqui, por exemplo, vou mudar aqui para 4. A gente já vê aqui, ó, que 4 segundos, ele já alterou aqui para 4.000 milissegundos. É bom também para você poder entender
como funciona do bloco para o código. Nós vamos usar a função de texto, certo? Okay. Aqui já tem o exemplo montado, já está montado, mas eu vou reconstruir ele com vocês. Vocês já podem alterar direto aqui o valor para o valor que vocês desejam alterar o LED e testar. Mas eu vou montar do zero só para curiosidade. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a minha porta. Eu vou gravar essa porta numa variável do tipo inteira, tá? Então eu vou colocar um comentário aqui, ó, porta do LED. Eu vou colocar aqui, ó, int. André, essa janelinha ela não fica um pouquinho maior, será? Deixa eu testar. Assim, a fonte que tá bem pequenininha. Não sei se o pessoal tá conseguindo. Ai, melhorou. Ótimo. Melhorou? Aí, beleza. Obrigado por me avisar. Aqui temos... Vou colocar o comentário, porta do LED, definir uma variável do tipo inteira que vai guardar a porta do meu LED. Então, vou colocar aqui a variável, vou chamar ela de LED, e vou dizer que ela é 13, porque meu LED está conectado na porta 13. Beleza? É só isso que eu vou precisar nesse momento? Só isso. No cabeçalho, é só isso. Vou escrever void setup, que vai fazer aquela parte de definir as coisas do Arduino. Como que ele vai começar, o que que ele vai fazer, quando ele ligar, quando você dá energia para ele, o que que ele vai fazer. Eu tenho que dizer que minha porta é uma porta de saída. Então, pmode, LED, out, put, maiúsculo, output maiúsculo. O que eu fiz? Disse que a porta LED 13 é uma porta de saída. Também, nesse exemplo, é só isso que eu vou utilizar. Então, aqui, ó, definir a porta LED como de saída. O que que meu código vai fazer? Eu vou piscar o meu LED. Para isso, eu preciso ligar ele. Então, eu vou ligar o LED. Como que eu ligo? Digital while, mande um sinal digital para a porta LED, sinal alto, high. Poderia ser 1? Poderia. Mesma coisa, é sinônimo, nesse caso. O que eu vou fazer? Eu vou esperar 1 segundo. Delay de 1000 milissegundos. Depois vou desligar o LED. Para ele poder piscar, né? Senão ele só vai ficar ligado. Então, digital wire LED low ou 0. Depois, eu preciso esperar mais 1 segundo, porque senão ele vai executar essa linha desligar e a próxima instrução vai ser ligar de novo. Então, não vou ver o LED piscar, eu só vou ver ele ligado. Ele vai desligar, mas por uma fração de segundo. Imperceptível para os nossos olhos, então preciso esperar mais um pouquinho para o LED poder piscar. Um delay. 1000 milissegundos. E agora, para rodar esse código, como que a gente faz? A gente vai iniciar simulação. Ele vai compilar o nosso código. Se tiver algum erro, ele já vai nos mostrar. Eu já faço um erro proposital no código já para a gente ver. E ele já está rodando. Deixa eu fechar aqui nossa janelinha para poder ver. E aqui está nosso LED piscando uma vez por segundo. A porta 13, por curiosidade, é uma portinha de um LED que tem no Arduino. É um LED de teste
Você saber se está tudo funcionando com ele, porque às vezes ele pode queimar, normal. Tá? E você não sabe daí se ele está queimando ou se é um problema do teu código. E tem esse LEDzinho aqui ligado à porta 13, que diz exatamente se o porta 13 está ligado ou está desligado. Você pode usar isso como teste. Tá? Ah, se eu errar meu código, o que acontece? Esqueci um ponto e vírgula. Em C, toda instrução tem que terminar com ponto e vírgula. Esqueci um ponto e vírgula, o que vai acontecer? Vai me retornar um erro. Tá? E o compilador já te diz mais ou menos onde está o erro e o que é o erro. Tá? O que já ajuda. Então, aqui o que ele está falando? Que na linha 4, coluna 1, tem um erro porque ele estava esperando uma vírgula ou um ponto e vírgula antes da função void. Então, eu venho aqui, linha 4. Tá, linha 4 não tem problema. Então, na instrução anterior. A instrução anterior é definir essa variável. 13. Então, ele estava esperando ou uma vírgula ou um ponto e vírgula. Como é o final da instrução, é um ponto e vírgula. E esse é os erros. Ele te diz mais ou menos onde está o erro. Deixa eu ver o que foi. É uma variável que contém espaço? Não, não dá. As variáveis não podem ter espaço. É uma das limitações. Tá? Os espaços, eles não são caracterizados. Então, podemos até ver aqui qual erro que vai nos retornar. Se eu colocar LED 1 com espaço, já viu que o 1 veio colorido. Veio meio verde. Eu sei que tem uma coisa meio errada, mas vamos compilar. Então, ó, linha 2, coluna 9. Quando foi inicializado, tinha uma constante numérica. No caso, a constante numérica é o número 1 aqui, que não está nos... Não é... Tá num lugar esquisito, tá no lugar errado. Ah, mas eu quero muito chamar uma variável de LED 1. Então, o que eu posso fazer? Posso juntar, assim, LED 1, não tem problema, tá junto o número, não pode ter o espaço. Ou, não quero junto, quero algo que pareça um espaço, underline. Portanto, tem uma sequência de caracteres que faça o nome da variável. Ó, underline, não tem problema, só que não existe a variável LED. Então, aqui, os erros que ele encontrou. Que na linha 6, coluna 11, não foi declarado a variável LED. Claro, porque nós declaramos como LED 1 aqui, para mostrar no exemplo. E ele já nos deu uma sugestão aqui, ó. Como é um erro comum, ele já nos deu uma sugestão. Ó. Como você quis dizer LED 1, então é um jeito de corrigir. Porque o compilador ele já te sugere alguma solução. Aqui daria para substituir. Alguém não conseguiu fazer o exemplo? O exemplo do Blink? Se alguém não conseguiu, só avisar, gente. Tá certo. Beleza. Vamos passar para uma outra situação. Liguei o LED errado. Poxa, e agora? Eu liguei invertido. O que acontece? Como saber que ele está invertido? O LED invertido, ele só não vai funcionar. Mas a gente vê que o nosso código está funcionando, como a gente ligou na porta 13, o nosso LED interno do Arduino está piscando, e a gente já sabe que está funcionando. Então tem alguma coisa errada com a ligação do LED. Tá? Então, como eu sei que o LED tem esse negocinho de ligar a perna mais comprida na parte mais perto do negativo desculpa, a perna mais comprida na parte mais perto do positivo e a perna mais curta na parte mais perto do negativo, então eu tenho que solucionar. Aqui, tá vendo que ele tem uma perninha mais comprida e outra mais curtinha? A mais curtinha tem que estar mais perto do negativo e a mais comprida mais perto do positivo. Não tem problema ligar o LED errado. Nenhum.
O que acontece se eu não colocar o resistor? Aí é um problema. Né? O LED, ele tem limitações físicas quando você vai ligar um LED real. E a limitação física do LED é essencialmente a corrente que passa por ele. E é para isso que serve o resistor, para limitar a corrente que passa pelo circuito. No simulador, nós podemos ver que tem uma exclamação quando o LED está ligado. Vamos só alterar o código aqui para a gente conseguir ler melhor o que diz a nossa exclamação. Ó, a corrente do LED é de 52,3 miliamperes. Tá? Só que o recomendado para ele é de 20 miliamperes. Nesse caso, ligar o LED em 5 volts não queima ele. Tá? Só que a vida útil dele é reduzida drasticamente. Então, o LED que fazia 1000 horas, por exemplo, vai fazer só 30. É isso que acontece. Nós começamos a desgastar o componente mais rápido. Nesse caso. Mas tem caso que pode ser pior. Eu posso queimar o meu LED ligando ele sem o resistor? Pode queimar o seu LED ligando sem o resistor. O Arduino vai ser capaz de fazer isso? Não. Mas vamos fazer um exemplo do LED queimando. O Arduino danifica o LED e reduz drasticamente a vida útil. Mas 5 volts, para a maioria dos LEDs, não é capaz de queimar. Mas uma pilha de 9 volts já queima o nosso componente. E o Tinkercad já nos avisa que o componente queimou. A corrente do LED é 915 miliamperes. Superioríssimo à capacidade do componente, o componente queimou. Ele vai fazer um brilho bem forte e vai apagar para sempre. É isso que aconteceria na vida real se ligasse o LED direto numa pilha 9 volts. Então, essa é uma parte legal também do simulador. A gente consegue testar se o nosso circuito eletrônico está correto, não somente o nosso código. Então, ele já nos dá um aviso de, o componente está ligado incorretamente. O componente não que o componente esteja ligado incorretamente, mas ele dá um aviso de que o componente queimou, ou de que o componente não está funcionando, porque excedeu o limite de corrente, de tensão, qualquer coisa do gênero. Então, aqui, esse é o símbolo quando o LED queima, e aquela exclamação diz que a vida útil do componente foi reduzida drasticamente. Bom, com alguma dúvida sobre essa parte? Senão a gente passa para o próximo exemplo. Beleza. Deixa eu dar uma última olhada. Beleza. Tá. O próximo exercício, ele é um complemento desse. Então, a gente vai manter o circuito e acrescentar coisas novas. Que coisas novas nós vamos acrescentar? Um potenciômetro. Então, a gente vai usar agora um sinal saída digital e ler um sinal analógico. Então, a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora, eu vou mostrar como funciona a protoboard. Eu liguei no ar dessa vez, mas vou mostrar como funciona a protoboard agora. Aqui, vou pegar a pequenininha mesmo. Então, vou ligar o LED. Aqui, ó. Duas perninhas para cá, para cá. Vou ligar o resistor. Aqui é importante ele sair da mesma linha. Como se tivesse um fio ligando agora essa perna do resistor a essa perna do LED. E eu vou acrescentar também o... Agora vamos... Aí. Vou acrescentar também o nosso potenciômetro. Vou ter que só sair do zoom ou fazer mais o nosso potenciômetro. Beleza. Esses são os componentes que a gente vai usar.
Vamos ligar o LED da mesma maneira que estava. Então, vou pegar o GND, vou ligar aqui ó, na outra perninha do resistor, pegar o 13, vou ligar na outra perninha do LED por meio da protoboard, essas duas coisas. Vou agora fazer a ligação do nosso potenciômetro. Vou colocar na linha de baixo para ficar mais fácil. Ok. Como que a gente vai ligar nosso potenciômetro? Da seguinte maneira, a gente vai pegar uma perna da mais esquerda ou da mais direita e vai ligar no GND. Eu vou pegar só um diferente, só para não confundir. Tá? Então, vou ligar uma perninha no GND. Outra perninha, se eu pegar da mais esquerda, a da mais direita, agora vai ser uma perninha que eu vou ligar nos 5 volts. O que acontece quando eu faço isso? Quando o meu potenciômetro está todo para a esquerda, é a mesma coisa que eu tivesse ligado ele em 0 volts. Quando ele está todo para a direita, é a mesma coisa que eu tivesse ligado ele em 5 volts. Tá? E onde que eu vejo essa ligação? Onde que eu vejo esse sinal? Eu vejo pela perninha do meio. Tá? E a perninha do meio, como a gente vai usar ela para ler, eu vou ligar ela numa porta analógica, qualquer. Então, eu vou ligar na porta A5. Só que está mais fácil ali. Eu vou mudar a cor aqui só para vocês conseguirem ver. Verde vai ser sinal. Preto vai ser 0 volts. Vermelho 5 volts. Mesma coisa aqui. Sinal é verde. Preto é GND. Aqui. Esse é meu circuito eletrônico. O LED do mesmo jeito. E acrescentei o potenciômetro. Agora vamos tentar ler esse potenciômetro usando o nosso código. Tá? Como que a gente vai fazer? Primeiro, não precisa, mas é um passo que vale a pena ser feito. Porque o Arduino não precisa por quê? Porque o Arduino naturalmente já inicia as portas analógicas como portas de entrada. Tá? Mas não é algo que não podemos fazer. Então, A5 é uma porta de input. Quem vai controlar o tempo vai ser o nosso potenciômetro. Então, agora a gente vai ter que escrever uma estrutura no nosso código que leia o nosso potenciômetro e que possamos manipulá-lo, né? No comentário, a leitura do potenciômetro varia de 0 a 255. Nós podemos fazer algum tipo de operação matemática para ajustar o tempo que nós gostaríamos. Com isso. Vou deixar aqui em cima. Como que a gente lê nossa porta do potenciômetro, né? Com a função analog read e a porta que a gente quer. Está no A5. Essa função retorna um valor para a gente quando executado. Então a gente pode armazenar isso numa variável. Qual variável vai ser? Vamos chamar essa aqui de leitura potenciômetro. Prefiro que ao invés de usar o espaço, usei o underline para dar o espaço entre as coisas. É um macete que você pode usar. Ah, mas aí eu tenho uma variável que não foi declarada. Preciso declará-la. Variável de leitura. Tipo que é? De 0 a 255. Tipos inteiros. O nome da variável. Leitura do potenciômetro. Preciso começar com algum valor essa? Não, não preciso começar. Posso começar com algum valor? Posso.
posso começar com 0. Mas não há problema começar vazia, porque a primeira instrução do nosso loop é justamente colocar um valor nessa variável. Então, eu pego a variável leitura do potenciômetro e coloco nela o valor da minha leitura analógica. É exatamente isso que ele está fazendo aqui com esse igual. Esse igual é uma instrução de colocar dentro de outra variável um valor. Como funciona? Da variável mais à esquerda vai receber o valor que está à direita. Mesma coisa aqui. O que está à esquerda vai receber o valor que está à direita. Então, o que mais que eu preciso fazer? Transformar isso em alguma coisa útil, né? O tempo que eu vou esperar. Eu posso esperar de 0 até 2 segundos e 500, 2 segundos e meio, mais ou menos. Se eu multiplicar isso aqui por 10. Então, eu posso pegar a leitura do potenciômetro e substituir aqui, multiplicar, usando o asterisco, por 10. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu leio o meu potenciômetro de 0 a 255. Se for 0, ou se for 5, você dá 55, e valores no meio disso vai dar os valores no meio disso. E eu multiplico por 10 essa leitura, e assim eu vou ter um tempo que não é fixo, que vai mudar toda vez que eu girar a minha rodinha, que vai esperar. Por que eu multipliquei por 10? Porque de 0 a 255 milissegundos é muito pouco, mal vai dar para ver. De 0 a 2 segundos e meio já vai dar para ver alguma diferença. Se eu quiser ver mais ainda, multiplique por 100. Aí eu vou ver de 0 a 25 segundos, mais ou menos, a minha leitura. E a mesma coisa na parte de baixo. Posso esperar ainda tempos diferentes. Na parte de baixo eu posso esperar 50 vezes a leitura. Metade da leitura que for. Então, esse aqui vai ter um tempo e vai ficar apagado metade do tempo que ficar aceso. É um jeito. Fica a critério de vocês. Para mexer no código e verificar quais são as interações. Tá? Então, nós vamos rodar. Aqui. Como podemos ver, está no mínimo possível. Então, qual que é o tempo que vai dar? 0 multiplicado por alguma coisa, 0. 0 multiplicado por 100 ou 0 multiplicado por 50 vai dar 0. Então, ele fica 0 segundos ligado, 0 segundos desligado. Só que ele vai sempre priorizar a parte ligada, porque você manda um sinal e o LED não tem tempo de apagar. É isso que está acontecendo. Ele está pulsando muito rapidamente. Tão rápido que não conseguimos ver a diferença. É a mesma coisa que uma TV, por exemplo. A TV tem uma taxa de atualização, só que ela é mais rápida do que nossa percepção. E é isso que está acontecendo. O LED está pulsando mais rápido do que podemos perceber ele pulsando. Mas à medida que nós giramos a rodinha, nós podemos verificar daí a mudança. Estamos em 15. Desculpa. Então aqui vai ficar muito tempo desligado. Vamos esperar. Não faço ideia de quanto tempo. Ele ficou 14 segundos ligado nessa posição. Vai ficar agora 7 segundos desligado. Se a gente mudar, vai atualizar na próxima atualização, daí vai fazer. E por aí vai. Desculpa, 14 segundos, não. Multipliquei por 5, tá. Então, é isso. A gente consegue fazer com o potenciômetro essa visualização. Alguém não conseguiu fazer a do potenciômetro? Se alguém não conseguiu fazer, é só avisar a gente, né? A gente não tem problema nenhum.
Beleza. Deixa eu ver o 3. Com botão. Isso vai dar tempo de explicar o botão. Vamos testar. Eu vou usar o tempo para mostrar outra coisa, na verdade. Tá? Vou usar o tempo só para mostrar outra função que não está no escopo, mas eu vou usar para mostrar só para dar um gostinho para vocês. Vou disponibilizar a aula também, eu mando por e-mail. Mando por e-mail para a organização e daí a organização disponibiliza para quem estava assistindo. Acho que é mais fácil. E também tem o link da aula que vocês podem verificar os circuitos já prontos. Né? Mas eu vou mostrar para vocês uma função que o Arduino tem. E você conseguir ver o que você está fazendo. Conseguir ver na tela dele, no serial monitor dele, como que você está verificando, como que as variáveis estão acontecendo. Então, eu preciso apenas incluir uma instrução aqui, serial.begin, padrão é 9600, tá? Isso é uma unidade, a gente chama de baud, é bits por segundo, tá? Mas padrão 9600. O que que isso vai me permitir fazer? Posso colocar essa instrução, serial print ln, a variável que eu quero. E agora eu vou tirar esses delays aqui, para que a gente possa ver o serial monitor. Okay. Aqui, o que eu estou escrevendo na tela? O que eu estou escrevendo aqui? É a quantidade dessa variável que eu chamei de leitura potenciômetro. Tá? Eu vou tirar só o zoom, se vocês não conseguirem ver, vocês me avisam. Só um pouquinho. Então, o que eu estou vendo na tela é a leitura, quanto essa variável serial monitor, leitura potenciômetro, teve quando passou por essa linha. Então, quando está passando por essa linha, está aqui em 409, que é a leitura desse potenciômetro multiplicado por 100. Tá? Se eu mexer o potenciômetro, eu consigo verificar que essa leitura ali varia também. Isso é um jeito de você conseguir ver o que o teu código está fazendo. O que suas instruções estão fazendo. E acho que essa instrução mais simples que tem, o serial begin 9600 no setup e serial.println. E daí o que você quer escrever na tela. Por que estou passando isso? Para você conseguir verificar as variáveis, porque às vezes você faz um projeto com muitas variáveis e você não sabe como elas estão interagindo. E isso pode ser um problema. Vamos lá. Posso escrever texto? Também posso, caso eu não queira me perder. Então aqui, vou colocar em serial.print só, porque ele não vai escrever tudo na mesma linha. Ele vai escrever aqui. Leitura potenciômetro. Tá. Leitura potenciômetro. Desculpa, cometi um pequeno erro falar para vocês. Falei 0255, né? A aula inteira. Oh, meu Deus. É 0.023. Desculpa mesmo. 0255 é só do PWM. 0 a 1023 é da leitura analógica. Desculpa mesmo, gente. Confusão na minha cabeça. Então aqui eu posso escrever um texto, leitura potenciômetro, e vai me escrever a leitura do potenciômetro, que agora está em 859. Você pode ver aqui, se eu colocar no máximo 5 volts, é 1023. Colocar no mínimo 0 volts, 0. Tá. Verificar. Essa é a função do serial print, que é excelente, debugar o código, pode chamar.
Agora, os últimos 15 minutos, acho que eu falei bastante, acho que foi bastante coisa também. Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. Se quiserem falar alguma coisa também, até as 4 horas também estou à disposição. Qualquer coisa. Muito obrigado pela atenção de vocês. E espero que tenha aberto alguma porta no mundo eletrônico aí da programação para vocês. O pessoal de Info já está com as portas abertas da programação, o pessoal de Mac não vê muito. Então, é isso, gente. Temos perguntas ao André? O Alisson colocou ali, André. Pela internet mesmo. Deixa eu até pesquisar aqui. Arduino Uno R3. É esse que a gente está vendo no Tinkercad, que é o que vem com o chipzinho. Ó. Mercado Livre, Americanas. Esse flip-flop tem bastante equipamento eletrônico, só que é uma loja um pouco cara, tá? Já vou adiantando. Temos paralelos do Arduino aqui, que é uma plaquinha da Robocore também, mas pela internet vem tranquilo. Todos que eu comprei pela internet vieram da China. E nunca teve problema. Deixa eu ver aqui mais. O Tinkercad também tem linhas de programação em ladder? Não tem. O Tinkercad é voltado só para essa parte maker de Arduino, impressora 3D, né? Mas para programação em ladder, tem um programa que é gratuito. Eu até tenho baixado aqui. Que é o C-Code, se não me engano. Aqui, ó. Xsoft Code. CodeSys. Ele também tem ladder, é muito bom. Achei bem interessante ali, André, que eu estou conhecendo e aprendendo a mexer um pouquinho no Scratch, não sei se você já ouviu falar. Não. É um aplicativo que ele faz a linguagem de programação em blocos. Uhum. E o layout é muito, assim, praticamente igual a esse que você colocou ali, né? Aí você falou, não gosto da linguagem em blocos. Meu olho já brilhou na linguagem em blocos ali. Ó, o Alisson colocou que já usou. É a mesma linguagem do Lego também. Lego Mindstorm em blocos. Em blocos. Mas achei bem legal, até me propus a acompanhar essa oficina para ver se eu aprendi um pouquinho, entendi um pouquinho. Para mim ainda é um pouco difícil, mas eu acho que é questão de prática mesmo, né, André? Então... Eu aprendi a programar direto em linguagem e eu não me dou muito bem com blocos, então acho que é por isso. Eu não consigo visualizar direito. Apesar de ser uma linguagem mais visual, minha cabeça não funciona muito bem, assim, com as interações. Mas eu acho que é uma linguagem muito boa para quem está começando. E é excelente para quem tem a inteligência visual mais aguçada, né? Sim, com certeza. No meu caso, né, eu entendo mais os blocos do que todas aquelas letrinhas que você coloca ali com tanta tranquilidade, assim, com um domínio muito... Você olha ali, input, não sei o que lá, e entrada, e achei, assim, maravilhoso, parabéns pela oficina. O pessoal comentou ali, né, que conseguiu fazer as atividades. O que vale ressaltar, depois a gente vai disponibilizar tudo isso no YouTube do campus. Então, depois, né, se vocês quiserem retomar e refazer, que é uma das coisas que eu vou fazer também, é pegar o vídeo e retomar para tentar acompanhar e aprender um pouquinho mais. Sim. André, eu, assim como representante aí da comissão organizadora, agradeço muito a sua participação. Eu acho muito bacana quando ex-alunos voltam, assim, né? Se sinta muito bem recebido, já fica o convite, né? Para participar no ano que vem, se Deus quiser, de forma presencial. Quem sabe se fique um pouquinho mais fácil para mim. Sim. Mas agradecemos muito, assim, a sua participação, sua colaboração, e espero que o pessoal também tenha aproveitado. Muito obrigada, André. Nada, eu peguei aqui no meio do caminho só para mostrar para vocês uma protoboard. Tá? Ela é assim. E esse aqui é o ESP32. Tá? Como eu falei, ele é uma plaquinha um pouquinho mais
difíceis de se lidar com o Arduino, mas também funciona do mesmo jeito. Programa em C ou Python, e o princípio é o mesmo, não só muda o tipo de projeto. Esse aqui é para mais projetos de IoT, coisas assim, coisas com comunicação à internet. O Arduino se dá muito bem, é muito fácil de utilizar, e espero que vocês gostem. Vou deixar de novo o link ali da lista de presença, caso alguém não tenha preenchido, só para a gente finalizar. Obrigada novamente, André. Qualquer coisa, pessoal, se tiverem dúvidas, curiosidades, se o André disponibilizar o material também, que aquela parte inicial foi bem importante, a gente pode disponibilizar também e vamos disponibilizar a gravação. Obrigada, André. Obrigado, eu que agradeço.